Ensina a criança o caminho que deve andar, diz a palavra. Mesmo quando ela tiver de idade avançada, ela não se desviará dele, amém? Como essas crianças dançaram perfeitamente, né? Oh, glória a Deus! Eu perguntei, amor, foi você que ensinou? Ela, não, elas pediram agora. Falei, oh, glória, aleluia. Que Deus possa, aleluias, que Deus possa despertar toda a igreja, amém, irmãos? Para que cada um possa chegar, eu quero apresentar aquilo que Deus tem feito, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Está conosco o Kenyon e a sua família. Fica de pé, meu irmão, para que a igreja possa relembrar esta família. Sejam abençoados. A Ode Júnior, o Lucas ou Mateus? Mateus que está aqui, e a Nenezinha que eu acho que já subiu também, né? Sejam bem-vindos, recebam o cumprimento da igreja. Deus possa abençoar vocês poderosamente, falar o coração de vocês nesta noite. Aleluia. Os irmãos, abram sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. Vamos ler o texto que Deus tem colocado no meu coração. E eu sei que está no coração da igreja. Aleluia. Já tem uns 15 dias que eu queria trazer essa palavra para os irmãos, compartilhar aquilo que Deus me deu nessa palavra, porque é a verdade de Deus para nós hoje. Tem sido a verdade de Deus no nosso meio esses últimos dias. É o que Deus tem feito no nosso meio, e é o que Deus vai fazer ainda mais no nosso meio. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos aqui conhecem a história de Jacó? Glória a Deus. Os irmãos se lembram que Jacó enganou seu pai Isaac, né? Lembra? Jacó, irmão de Esaú, amou a bênção, a Bíblia diz, né? E para que ele tivesse a bênção do pai dele, ele enganou o pai dele. E o pai dele se irou muito com ele, e muito mais ainda o irmão dele, Esaú. Esaú jurou Jacó de morte. Você já foi jurado de morte por alguém? Alguém te odeia ao ponto de desejar sua morte? Espero que não. Mas saiba que Jacó foi odiado pelo seu irmão mais velho, Esaú. Eram gêmeos, mas ele foi odiado pelo irmão mais velho. E Jacó teve que fugir da sua casa, da sua parentela. Jacó deixou seu pai, deixou sua mãe, deixou a sua família, fugiu, meus amados irmãos, sozinho. E ele fugiu, e naquela época ainda é assim, ainda lá naquelas terras, não é como aqui no Brasil, que você sai de um lugar lá, você encontra outras cidades, você se dá bem nos lugares que você vai. Lá não, eles iam para os desertos, atravessavam o deserto, e era uma dificuldade. Eu não sei se é o caso de alguém aqui que tem passado por algum deserto, por algum problema, por alguma dificuldade. Se você está fugindo da morte, se você está fugindo de alguma enfermidade, se você está fugindo de alguma situação adversa que veio na sua vida, talvez financeira, talvez uma inimizade, talvez familiar, talvez com o seu esposo, talvez com a sua esposa, talvez você é um fugitivo, tentando fugir de uma situação ruim e indo atrás de algo melhor para a sua vida. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: você não está sozinho, amém, irmãos? Você não está sozinho. Talvez nesse momento que você vive hoje, difícil, eu não sei se você vive, mas digamos que você está vivendo um momento difícil. Muitas vezes o diabo lança setas malignas, e estas setas são na mente, e muitas vezes ele diz: você está só, você está sozinho nesse campo de batalha, você está num deserto sozinho e não tem ninguém com você. A sua família te abandonou, seus irmãos te abandonaram, os seus amigos te abandonaram, seus pais te abandonaram. Mas hoje eu quero te dizer: Deus está com você. Amém? Amém? Ainda que as circunstâncias não digam isso, ainda que o diabo diga o contrário, e ainda que a situação que você se encontra está te mostrando um outro quadro, uma outra realidade, mas eu quero te falar esta noite: a realidade verdadeira é aquela que Deus diz, e Ele está com você. Amém, meus irmãos? Ele está neste lugar. Diga para o seu irmão: Deus está com você.
e Ele está neste lugar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então você que abriu em Gênesis 28, verso 10, vamos ler. Gênesis 28, verso 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi para Harã. Ele saiu da cidade dele e foi para outra cidade, Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Você já teve uma experiência de não ter onde reclinar sua cabeça? O único lugar que você tinha era uma pedra? Você já dormiu sobre uma pedra? O Vadinho está levantando o dedo ali. Eu, Vadinho, Dona Divina, Adriano, Samuel, Isaac, a Rebeca, e a Nani, o Anderson e a Josi já tivemos essa experiência. Irmão, não desejo isso para ninguém. É ruim, nós saímos daqui e fomos para Cristalina de Goiás, lá, para umas terras lá, e nós não fomos bem prevenidos e estava chovendo demais a nossa barraca. Nós achamos um lugar na escuridão lá, já tarde da noite, começou uma chuva forte, e o único lugar que nós achamos foi em cima de pedras. E o nosso colchão é daquele que vem lá no Bretas, é só um lençolzinho, um negocinho de nada. Misericórdia, como é difícil dormir nas pedras. Mas nós pelo menos tínhamos um colchãozinho, uma barraca. E o Jacó não tinha, irmãos. Ele achou um lugar para se deitar, porque o sol já tinha se posto. Muitas vezes nós estamos fugindo das situações, e quando parece que tudo está difícil, aí vem a escuridão, parece que as coisas pioram. Misericórdia, diga isso, irmão. Misericórdia. Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. E Jacó, nessa hora que o sol se escureceu, a primeira coisa que ele pensou: vou achar um lugar para me dormir. E ele não viu nenhum travesseiro naquele lugar, nenhuma cama, nenhum hotel. O que ele achou foi uma pedra. Meu Deus, colocou como travesseiro, irmãos. A situação estava ficando difícil para Jacó. Fugindo do pai, e o lugar que ele encontrou para repousar foi um lugar difícil, de pedras, como travesseiro. E ele deitou naquele lugar, e no verso 2 diz: e sonhou, e eis uma escada posta no céu, cujo topo topava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Amém. Aleluia. Então Jacó tem um sonho, e neste sonho ele vê uma escada naquele lugar, e ele viu uma coisa interessante: os anjos subindo e descendo. Eu não sei se você já teve o privilégio de ver ou de sonhar, ter uma visão de um sonho com os anjos, com a glória de Deus, com a presença de Deus, como estar neste lugar aqui, ainda que você não sinta, tenha uma convicção: Ele está neste lugar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então Jacó tem este sonho, e ele vê os anjos subindo e descendo. No verso 3 diz: e eis que o Senhor estava em cima dele, aleluia, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência. Aleluia. E Deus, irmãos, aparece para Jacó, e naquela situação que Jacó estava ali no deserto, solitário, dormindo sobre pedras, Deus aparece para ele e se identifica como Deus de Abraão e de Isaque, dos pais dele, e fala assim: olha, e esta terra que você está, eu te darei por herança e a tua descendência. Quando ele diz esta terra, ele está também se referindo, com certeza, literalmente à terra, mas ele também estava falando: esta situação é sua, você governa sobre essa situação, você domina sobre essa situação, e eu te darei ela, você que vai resolver esse problema. Amém, meus irmãos? Eu te darei, você domina, você é quem decide o final dessa história. Você não vai ficar, esta situação que você se encontra, ela vai se transformar em bênção na sua vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E mais lá na frente, alguns capítulos para frente, nós vamos ver que Deus realmente cumpriu o propósito dele com Jacó. Então vamos continuar aqui no verso 14: e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Bendito
do Senhor. E aqui ele faz uma promessa maravilhosa, a promessa de Jesus Cristo de Nazaré: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E em Jesus Cristo todas as famílias da terra são benditas, são abençoadas, inclusive a minha família e a sua família, amém, irmãos? Somos abençoados por causa da situação, porque Jacó amou ser abençoado, Jacó amou a bênção. Então Deus diz: em ti e na tua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Verso 15: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Quantos recebem essa palavra? Eu vou ler de novo: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, aleluia, até que haja cumprido o que te tenho falado. Amém, meus irmãos? Jacó pode ter pensado: mas como que o Senhor está comigo? Se eu estou fugindo do meu irmão, se o meu irmão me jurou de morte, o meu irmão mais velho me disse que vai me matar, e ele era caçador, irmão. Ele poderia de uma flechada só pegar Jacó a metros de distância, e ele estava sendo fugitivo. Ele poderia pensar muito bem isso: como que o Senhor está comigo se eu estou aqui nesse deserto, se eu estou deitado sobre uma pedra, eu não tenho nenhuma cama, se os meus pais estão a quilômetros daqui, estou solitário, passando frio aqui, e eu não sei o meu destino, eu não sei para onde vou, eu só sei de onde eu estou saindo, para onde eu estou indo. Eu não sei se você está nessa situação, meu irmão. Eu não sei se a situação sua, talvez você não olha a linha do horizonte, talvez você não vê o seu destino, talvez você não vê a luz no fim do túnel, talvez você está sem lenço e sem documento, como diz a música, sem direção. Talvez você está no meio do nada, no mar, em alto mar, agitado, e não sabe, meu Deus, para onde? Para onde? E é justamente nessa hora, meu amado, que Deus fala: eu estou contigo. Meu Deus, é nessa hora que Deus fala: eu estou contigo. Ele não diz na hora da bonança, na hora que está tudo bem. Ele diz na hora que está tudo ruim mesmo, na hora que tudo deu errado, na hora que todas as coisas fugiram do seu controle, fugiram da sua mão, e você já não sabe mais o que fazer. Ele diz: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho te falado. Amém, meus irmãos? Nós recebemos como igreja essa palavra em nome do Senhor Jesus. Verso 16: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Aleluia, irmão. Ele disse: na verdade o Senhor está neste lugar. E qual era o pensamento de Jacó? Eu não sabia. É como talvez você e eu, irmãos, passando por dificuldades e situações, passando por problemas, e muitas vezes, quando temos uma revelação, e Deus me deu essa palavra há uns 15 dias atrás, mas graças a Deus eu não tive oportunidade de pregar ainda, porque teve 3 domingos aí que vieram pregadores abençoados e pregaram antes de mim. É porque Deus queria essa palavra para hoje, amém? Para hoje. E eu já estava, a pastora Adriana perguntou para mim: mas quem vai pregar? Não vi você falando, fazendo nada, preparando. Eu falei: não, porque a palavra de Deus já me deu há 3 semanas atrás. Isso está queimando no meu coração esse tempo todo. O Senhor está do teu lado, o Senhor está do meu lado, ainda que você não perceba, ainda que as situações não digam isso, ainda que há provas ao seu redor de que Ele não esteja. Eu quero te falar essa noite: o Senhor está do seu lado. Amém, meus irmãos? A menos que você não tenha uma aliança com Deus. Mas eu creio que você tem uma aliança com Ele, amém? Quantos aqui tem uma aliança com o Senhor? Diga amém. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, porque o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, está na sua vida, e você foi comprado por este preço. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jacó diz: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia.
Meus irmãos, Deus está neste lugar. E tem muita gente que não sabe. Eu já sabia, amém? Como diz aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão lá no estádio de futebol quando o seu time ganha com aquela plaquinha. Eu já sabia. Eu posso botar uma plaquinha aqui hoje. Eu já sabia. Quantos pode dizer isso? Eu já sabia. Aleluia. Eu já sabia que o Senhor está neste lugar. Ele está comigo por onde quer que eu vá. O Senhor está comigo mesmo nesta situação que eu me encontro. Porque, irmão, se o Senhor não estivesse do nosso lado, nós já teríamos fracassado há muito tempo. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos prosseguindo como estamos pelo Espírito da promessa. Amém, irmãos? Então a prova de que Deus está comigo e com você. Aleluia. Verso 17. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Quão terrível é este lugar. Irmãos, quão terrível é o lugar onde o Senhor habita. Quão terrível é o lugar em que a presença do Senhor se manifesta. Quão tremenda é a palavra. Quão maravilhoso é este lugar. Quão magnífico é este lugar. E nós cantamos aqui agora há pouco: magnífico, poderoso, porque é magnífico. Aonde o Senhor habita, aonde o Senhor está, é terrível. A primeira parte que fala: e ele temeu. A primeira parte desse versículo diz: e ele temeu e disse: quão terrível é este lugar. Irmãos, no lugar onde o Senhor habita, tem que haver temor. Amém? Tem que haver temor. Aonde o Senhor está, tem que haver temor, tem que haver respeito, tem que haver prudência. Temos que respeitar a presença majestosa de Deus. Temos que glorificar o seu nome. Temos que bendizer aquele que vive para sempre. Temos que entronizar o Senhor, assim como é no céu. Temos que dizer como Jesus nos ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade neste lugar como é feita no céu. Quando nós temos temor do Senhor, nós oramos dessa forma: que seja feita a tua vontade neste lugar, na minha vida, na terra, na minha família, assim como é no céu. Porque os anjos dos céus, os querubins e os serafins, eles veem a face de Deus 24 horas por dia. Se é que lá no céu é contado assim, eu não sei. Mas o tempo todo lá eles estão diante da face de Deus, e há temor naquele lugar. E eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, e este lugar está cheio da sua glória. Os céus estão cheios da sua glória. Toda a terra, o universo está cheio da sua glória, porque há temor na presença de Deus. Por isso, meu amado irmão, tenha esse discernimento, tenha temor na presença de Deus, porque Ele está neste lugar. Aleluia! Ele está na sua casa, Ele está aonde você está. Amém. Ele está lá no seu trabalho, Ele está lá no seu colégio, Ele está nas ruas por onde você passa, porque você é o templo do Espírito Santo. Então, aonde você estiver, tenha essa convicção: Deus está neste lugar, e eu já sabia. Amém, meus irmãos? E na verdade, como ele disse, este lugar é a porta dos céus. Aleluia. Verdadeiramente, irmão, sabia que você é a porta dos céus? As pessoas, para entrar no céu, elas têm que passar por você, sabia? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse para os fariseus, quando ele falou assim: eu sou o Filho de Deus, os fariseus falaram assim: quem és tu para dizer isso? Jesus disse: não vos maravilheis disso, não é na vossa lei que está escrito assim? E ele vos disse, Deus falando para o povo: sois deuses. Se ele disse isso de vocês, quanto mais de mim que fui santificado, ele falou. Sois deuses. Deus nos chama de deuses. Por quê, irmãos? Porque somos seus filhos.
O filho do peixe é o quê? Peixinho. Nós somos filhos de Deus. Então a palavra de Deus fala: sois deuses. Aleluia. A Bíblia diz lá em Salmo 24, se eu não me engano, Salmo 24, ou é 25, ou é 26, ou é 27, ou é Salmo, muito bem. Lá em Salmos fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E lá pergunta: quem é o Rei da Glória? E responde: o Senhor forte, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. E nós somos a porta, irmão. Nós somos a porta. Jesus disse para os fariseus: eles estão na porta do reino, e nem entram e nem deixam os outros entrar, porque eles atam fardos pesados sobre os seus ombros, que ele nem mesmo com o seu dedinho, com a sua unha, são capazes de mover. Mas nós somos a porta, e nós entramos e permitimos com que todos passem por nós, entrem. Amém, irmãos? Amém. Todos aqueles que se direcionarem até nós, todas as pessoas que chegarem no nosso convívio, que vier conversar conosco, elas vão entrar, porque nós somos a porta. Oh, aleluia! Somos a porta. Deus está neste lugar, e eu já sabia, e na verdade este lugar é a porta do céu. Aleluia. E o Jacó viu os anjos subir e descer, subir e descer. E ele andava naquele deserto antes desta revelação. E ele andava e pensava: estou só. Os lobos podem vir e devorar o urso, o leão, o chacal, os animais ferozes do campo. Ou posso topar com um grupo aí de outros países que podem vir me roubar, me levar prisioneiro, me vender como escravo. E ele vinha com aquele medo, imagina, temeroso por aquilo tudo. Meu Deus, vou me esconder, já é noite, tem que achar um abrigo, tem que achar um lugar, senão vou virar comida de leão. Quando ele teve essa revelação, ele disse: o Senhor está neste lugar. O Senhor está neste lugar. O Senhor está comigo. Os anjos de Deus sobem e descem, sobem e descem, e no topo da escada lá estava o Senhor. Aleluia. O Senhor está sobre todos. O Senhor está sobre todas as coisas, acima das nossas dificuldades, acima dos nossos problemas, acima das circunstâncias. Lá está o nosso amado Senhor. Amém, meus irmãos? Somos guardados, recebemos a promessa: eis que estarei convosco todos os dias, diz o Senhor Jesus, até a consumação dos séculos. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação, até o fim de tudo, até tudo passar, tudo acabar, estarei convosco. Quem recebe essa palavra? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O que nós temos que ter, meus amados, é entendimento, revelação. Não se desespere, não se desanime, não perca a esperança, não perca a fé, não perca o ânimo. Tem de bom ânimo. Amém? Tem de bom ânimo. O Senhor está com você. Tenha essa compreensão: Ele está comigo. Ainda que as circunstâncias digam que não, Ele está comigo. O Senhor anda comigo, Ele está do meu lado. No ajuntamento com os irmãos, Ele se fortalece. Nós percebemos com mais força, com mais ânimo, com mais fé. Tem horas que parece que a gente pode tocar o Senhor. Tem horas que parece que a gente vai cair de tanta presença de Deus. O que eu quero dizer: Ele está no nosso meio. Amém. Aleluia. Continuando, vamos abrir. Depois aqui ele faz uma aliança com o Senhor, não precisa ler. Ele faz uma aliança e diz: então, se o Senhor for comigo e me abençoar, eu lhe darei o dízimo de tudo. É o que até o verso 22 diz. Mas eu quero que você abra em 2 Reis, algumas páginas para frente aí, alguns livros. Você estava em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. É isso? Se eu não fugir da escola bíblica dominical, você aqui já participava da escola bíblica dominical? É uma bênção, não é, irmãos?
Nós temos a escola bíblica quarta-feiral, de quarta-feira, todas as quartas-feiras, nós estudamos a palavra de Deus aqui neste lugar. E você é o nosso convidado para estar aqui, amém? Aleluia. 2 Reis, capítulo 6. Os irmãos conhecem a história de Eliseu, né? Eliseu, o discípulo de Elias, que recebeu porção dobrada do seu Senhor, né? Do seu discipulador. Então, em dado momento, os exércitos do rei da Síria estavam armando emboscada contra o rei de Israel. Estava planejando, imagina ele lá no quarto fechado, começava a planejar, vamos armar uma emboscada, vamos fazer um plano, aí a gente se esconde em tal lugar, Israel vai passar por lá, e a gente pega todos, dispara eles, mata, e pega tudo que eles têm para nós, vamos tomar posse da terra deles. Esse era o plano do rei da Síria. Aí o rei da Síria vinha, chamava seus generais, e contava os planos. Agora vão lá. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus estava, como sempre esteve e como sempre está, com Israel, com o seu povo, hoje com a sua igreja também, que somos nós, amém? Então Deus falava para Eliseu, ó o plano do rei da Síria. Eles querem pegar Israel e querem dominar Israel, mas faz o seguinte: vai lá e dá um recado para o rei, que eles vão estar armando uma emboscada em tal lugar. Então você já fica esperto. Eliseu, como profeta, ia lá perante o rei e falou: ó rei, Deus me falou assim, assado, que o rei da Síria está armando contra nós. Então eles iam lá e resolviam a situação. E a Bíblia diz que isso não foi nenhuma e nem duas vezes, foram mais vezes. Então o rei da Síria ficou grilado e falou assim: tem traidor no nosso meio, tem espião no nosso meio, e vamos descobrir e vamos matar esse cidadão. Mandou homens ir atrás, e aí chegou o homem e falou: não, rei, meu Senhor, não é isso não. É que lá em Israel tem um profeta, e tudo aquilo que você fala no seu quarto de dormir, Deus fala para ele, e ele fala para o rei dele. Aleluia, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Todos os planos do diabo contra a sua vida, Deus vai desbaratar, Ele vai te falar, para que você saia, amém? Os planos de morte, os planos de destruição, de falência, que o diabo planeja no inferno contra você, Deus faz você saber antes. Amém? Seja através de um sonho, seja através de uma visão, seja através de uma pregação de um homem de Deus, ou de uma mulher de Deus, ou de uma criança, seja quando você lê a sua Bíblia, quando você está na igreja na oração, ou até um passarinho cantando na sua janela, Deus vai fazer você saber os planos do diabo. Aí você se levanta contra e pronto, e acabou. Você tem que estar em sintonia com ele. Amém? Você tem que ter discernimento. Então foi isso que fizeram. Aí o rei falou assim: então já que é assim, vamos mandar os nossos exércitos não ir atrás de Israel, mas ir atrás desse cidadão aí que você está falando, de Eliseu. Aí, irmãos, agora mudou a estratégia de guerra. Os cavalos, os cavaleiros, as carruagens, os exércitos foram atrás de Eliseu. Você é um profeta de Deus? Amém. O diabo está atrás de você, mas não tenha medo. Jesus está com você. É muito maior aquele que está com você. Os exércitos do inimigo estão atrás de você. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode ter certeza, o diabo já mandou os seus exércitos atrás de você. Mas não crie pânico, amém, irmão? Amém. Tenha fé, confie. Vamos ver o que aconteceu. Verso 14: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Imagina, você está na cidade, vamos botar de Santo Antônio de Goiás, que é menor, Goiânia é muito grande, né? Então, você está ali em Santo Antônio de Goiás, e aí o inimigo descobriu que você está lá e colocou os exércitos rodeando a cidade. Você não tem como sair, não entra comida, não entra água, não entra nada, e você uma hora tem que se achar. E essa era a estratégia de guerra da época. Então eles circuncidaram a cidade atrás de Eliseu, e Eliseu estava com o seu moço, seu discípulo, né? Geazi, não sei se é isso.
Mas vamos lá. Então cercaram a cidade, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Tremeu as bases. O moço de Eliseu viu aquele ali, tremeu, ficou tremendo igual uma vara verde de bambu, é que fala o ditado? Uma vara verde. Tremeu, com medo, batendo os queixos. Ai, meu senhor, o que faremos? Verso 16. E ele disse: não temas, diga para o seu irmão: não temas. Amém. Porque mais são os que estão conosco, diga, Mais são os que estão dos que os que estão com eles. Aleluia. Essa foi a palavra. Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Aleluia. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, o diabo ele tenta te intimidar com situações, com problemas, com dificuldades, com enfermidade, com problemas financeiros, problema na família, problema no trabalho, problema na escola, aonde quer que seja. Mas você tem que sempre ter esta visão de um profeta. Tenha sempre os seus olhos espirituais abertos, para que você entenda que maior são os que estão com você e com a igreja do que os que estão lá no mundo, do que os seus problemas, muito maiores. Eram carros comuns os inimigos, mas os de Eliseu eram carros de cavalos de fogo. Fogo consumidor, fogo do Espírito Santo. Não temas, esta é a palavra, porque o Senhor está contigo. Amém, irmãos? O maior, o mais poderoso, mais numerosos são os que estão conosco. Então ele orou pedindo que os olhos das suas fossem abertos. E quando ele olhou, ele viu essa grande multidão de anjos que estava lá do lado deles. E o Eliseu orou de novo e disse: Deus, eu te peço, segue este exército. Na hora, todos os exércitos que estavam ali da Síria foram cegados. E aí Eliseu era comediante, né? Ele falou assim: não, ó, não está aqui quem vocês estão procurando, não. Nem me siga aqui que eu vou atrás, vou guiar vocês. Guiou ele até o rei de Israel e seus exércitos. Falou assim: aqui, ó, esses aqui são os inimigos de vocês, que queriam pegar vocês. Aí o rei de Israel também tremeu as bases com temor de Deus, porque viu aquele milagre, aquele exército tudo cego. E falou assim: o que faremos, meu pai? Chamando Eliseu de meu pai. Vamos matar? Ele falou assim: não, antes alimente eles, faça um banquete para eles. E antes ele falou assim: Senhor, abre os olhos desse povo para que eles vejam. Abriu os olhos dos exércitos, se banquetearam, comeram, se fartaram e fugiram. E a Bíblia diz que nunca mais os assírios entraram na cidade de Jerusalém para ir contra qualquer um deles, porque esse é o nosso Deus. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo mal. E o Senhor está do nosso lado. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 24, para a gente encerrar. Bendito seja o Cordeiro que enviou seus anjos para nos guardar. Bendito seja Deus que enviou Jesus Cristo para morrer por nós, que não poupou aquele que era o seu único filho por amor de nós, e não poupará nada em nosso favor, antes nos dará juntamente com Cristo todas as coisas, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, que nos ama. Aleluia. Lucas 24. Aleluia. Verso 13. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Irmãos, acharam aí? Amém. Lucas 13, Lucas 24, verso 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus
Jesus se aproximou e ia com eles. Até aí por enquanto, olha para cá, por favor. Aí você sabe, você conhece a história. Jesus morreu, foi sepultado, e aquele já é o terceiro dia. Então esses discípulos, 2 deles estavam desolados como os outros, estavam tristes, sem esperança, sem fé, desanimados, porque passaram 3 anos e meio com o Senhor Jesus, andando pela face da terra, curando, ressuscitando mortos, fazendo milagres, pregando, falando que era o Filho de Deus, e de repente Jesus morre. De repente aquele que disse que era a esperança de Israel já não existia mais, estava sepultado. Então esses 2 falaram: vamos embora, terceiro dia, não vai acontecer nada, vamos embora daqui. Saíram para a aldeia de Emaús e saíram caminhando, conversando entre si os 2. Ah, pois é, nós acreditamos nele, né? Diz que era Filho de Deus, nós acreditamos. Ele andou sobre o mar, nós vimos ele andando. Ele fez tantos sinais, tantos milagres, nós estávamos tão empolgados. Íamos coroá-lo como rei. Eles iam conversando e perguntando: você estava lá, você viu? E de repente quem aparece? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus, eles não sabiam. O Senhor Jesus ressuscitado aparece caminhando com eles e diz: opa, tudo bem aí com vocês? O que vocês estão fazendo? Vocês estão indo para onde? E o jogo, como é que foi e tal? Jesus começa a perguntar. E a França ganhou, perdeu, não sei o que mais. Argentina agora. Ah, vocês preferiram assistir o Messi, né? Eu estava abrindo um parênteses aqui, assistindo o jogo hoje, e a Rede Globo o tempo todo falando assim: olha, o compromisso que você tiver hoje, desmarque, porque o Messi vai jogar hoje no Maracanã. Meu Deus! Quem? O Messi. Desmarque seus compromissos. Eu falei para minha esposa, eu falei assim: sabe qual que é o compromisso que ele está falando? É para os crentes. Porque quem que tem compromisso 7 horas da noite? Se não é crente. Não é, irmão? E com quem que nós temos compromisso? Com o pastor da igreja. Não. Comigo não. Até que os irmãos são bons, e comigo me ajuda muito, né? Tem um compromisso sim comigo, mas os irmãos não vêm para cá por minha causa. Se fosse por minha causa, os irmãos não viriam, porque eu falo tanta palavra dura para os irmãos, e magoo os irmãos muitas vezes. Então não é por mim que os irmãos vêm. Os irmãos vêm por causa do Senhor, porque os irmãos sabem que o Senhor está aqui também. Além de estar na sua casa, Ele também está aqui. E que a palavra de Deus diz que nós devemos nos congregar. Amém, irmãos? Então é por isso que os irmãos vêm. Então eu falei assim: está falando isso porque é com os crentes. Pulou o cordinho de ré, não é? Pulou o cordinho de ré, porque nós não deixamos de vir. Quando foi a final da Copa passada, que era entre Brasil e Espanha, nós vamos ver os nossos irmãos? De maneira nenhuma. Quanto mais fosse o Brasil que fosse lá jogar hoje, eu tenho certeza que os irmãos viriam de novo para cá. Amém? Bendito, eu me alegro de ver os irmãos aqui. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, o Senhor Jesus começa a fazer perguntas para ele, conversar e tal. E Jesus se aproxima dele e vamos ver o que aconteceu no verso 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Irmãos, Jesus chegou para eles, e os olhos deles estavam como que fechados, e eles não conheceram, não reconheceram o Senhor Jesus. Era o mesmo Senhor Jesus, a fisionomia era a mesma, a voz era a mesma. Estes não reconheceram. Uma das mulheres, quando Jesus estava ressuscitado lá, reconheceu quando ela disse: Rabone. Então ela lembrou essa voz: mestre. Ela disse, né? Rabone quer dizer mestre. Quando ele disse Maria, ou foi mulher, ele disse mulher. Quando ele falou isso, a voz, Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aleluia! Quantas ovelhas do Senhor nós temos aqui? Você reconhece a voz do seu dono? Você é ovelha do Senhor Jesus. Ele disse: eu sou conhecido delas, e as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem. Aleluia, irmãos. Aquela mulher que estava lá dentro do sepulcro, procurando desesperada, cadê ele? Nos lençóis ele não estava. E ele disse: mulher. Quando ela falou isso, ela não aguentou. Ela falou assim: é o meu dono.
O meu dono está falando comigo. O meu Senhor, o meu pastor, aquele que entregou a vida por mim, Ele está falando comigo. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz, o Senhor diz. Aleluia. Então você e eu, meus irmãos, temos que reconhecer a voz do Senhor. Sabe por quê? Nós podemos estar andando com Ele e não saber que Ele está. Que coisa! Você pode andar com o Senhor e falar assim: Ele não está comigo. Sabe por quê? Porque nos ensinaram que o Senhor está conosco quando tudo vai bem, não é? Nos ensinaram que quando nós estamos com a nossa casa tudo arrumadinho, que não estamos devendo nada, que não tem ninguém com enfermidade, que nós não estamos devendo ninguém. Então é uma prova que Ele está conosco. Não foi isso que ensinaram? Mas Jesus estava como está hoje, mesmo nas dificuldades. Amém, irmãos? Mesmo nos problemas, Ele está. Mesmo na fornalha ardente, Ele está. Mesmo na cova dos leões, Ele está. Pode ser que Ele não te impeça de entrar na cova. Talvez Ele não te impeça de entrar na fornalha ardente ou na barriga do peixe. Mas Ele entra com você. Tem essa convicção. Ele é o seu pastor. Ele disse: o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não. Então nós temos que reconhecer a sua voz, porque Ele ama a igreja e Ele dá a vida por você. Amém, meus amados irmãos? Aleluia. Verso 17. E Ele lhes disse, Jesus disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Olha Jesus perguntando: por que estás tristes? Ele sabe, irmão, da sua tristeza, mas Ele só não entende por que você está triste. Mesmo sabendo da sua dificuldade, Ele sabe da sua situação, Ele sabe do seu problema, mas Ele te pergunta: por que estás triste? Por quê? Se Ele está com você. Amém, meus irmãos? Verso 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Sabe o que esse cara está fazendo para Jesus? Como nós diríamos aqui, está pagando um sapo para Jesus, não é? Ele está chamando ele de extraterrestre. Então assim: oxente, tu é desinformado, meu irmão, você não tem internet não. Você não assistiu a Rede Globo hoje não? Só tu não sabe que o Messi está jogando hoje? Só tu não sabe dessas coisas? Só você não sabe das novidades? Os repórteres estão falando aí, estão em todas as esquinas falando. O comentário é esse, nas escolas, em todo lugar. Você estava onde, meu irmão? Aterriza. É isso que ele está falando para o Senhor. Não reconhecer o Senhor. Ele não reconheceu a voz do Mestre. Irmãos, nós temos que reconhecer quando o nosso Deus fala conosco. É o nosso Deus. Aleluia. Verso 19. E Jesus, comediante também, aleluia, perguntou: quais? Que coisa? Do que você está se referindo? Jesus queria ouvir deles. Quais coisas? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi homem profeta. Olha só as qualidades: homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Olha só, irmão, a confissão deles aqui para Jesus, sem saber quem Ele era. E nós esperávamos que fosse Ele o que reinasse Israel. Perderam a sua fé, perderam a esperança no Senhor. Nós esperássemos se fosse Ele. Nós depositamos a nossa confiança nele e Ele nos frustrou. É isso que Ele está dizendo. Nós esperávamos que era Ele o que a Bíblia disse que haveria de vir. Esperamos nele. Continuando. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia.
desde que estas coisas aconteceram. Irmãos, talvez na sua vida já está cheirando mal, como Lázaro. Talvez já é o terceiro dia. Talvez você está esperando. Talvez você depositou toda a sua confiança, toda a sua esperança nele. Talvez você esteja como estes homens, estes 2 discípulos, que estavam indo desolados, saindo de Jerusalém, saindo do lugar de adoração, saindo da cidade que Deus escolheu para estabelecer o seu nome, para estabelecer o seu reino, para que fosse louvor de todas as nações da terra. Talvez você virou as costas para Jerusalém, virou as costas para a esperança, virou as costas para a igreja, onde o Senhor habita, onde Ele é o cabeça, onde Ele manda, onde Ele reina, onde Ele está sentado no trono, onde Ele governa, onde Ele é adorado, aleluia, onde Ele é exaltado, onde Ele é bendito, onde Ele é engrandecido. Sabe, irmãos, lá no estádio de futebol agora, eles estão gritando a uma só voz, 70.000 pessoas gritando um nome, que não é o nome do Senhor. Eu não sei se você já foi no estádio de futebol. Eu já fui, várias vezes. E quero ir outras várias, se Deus me permitir. Mas quando eles gritam um nome ali, irmãos, que não é o nome do meu Deus, fala, está errado. Lá dentro de mim, grita, está errado. A primeira vez que eu fui no estádio de futebol aqui em Goiânia, em 93, era a seleção brasileira que ia jogar, que foi jogar, preparação para a Copa de 94. Eu estava lá. Sabe por que eu sei? Porque eu estava lá. Como diz um chegado nosso aí, né? Porque eu estava lá. Quando começaram a gritar o nome do Romário naquele dia. Irmãos, eu nunca tinha entrado no estádio de futebol como Serra Dourada. Eu sou do interior, lá do Maranhão, sabe? Lá de Imperatriz. Eu já fui, meu pai me levava, eu me lembro, muitas vezes no estádio de futebol. Mas não cheguei nem aos pés de Serra Dourada, né, pai? Tinha só um lado de arquibancada naquela época. Hoje eles melhoraram o estádio. Tem uma aparência de Maracanã, só que menos, né? Menos. E eu me lembro que a gente pegava aquelas latinhas de encher de pedra. Mas nesse dia, lá no estádio, eles gritavam o nome do Romário. E eu estava no mundo, eu estava desviado naquela época. Com química, como se fala? Fora do comum, fora do normal. É isso que eu quero dizer. Não estava lúcido. Mas, irmãos, quando eles começaram a gritar o nome do Romário, eu estava em pé. Eu me sentei, sabia? Dentro de mim, algo falou que aquilo não estava certo. Eu já tinha conhecido o Senhor, já tinha adorado o Senhor, já tinha sido batizado no Espírito Santo. Quando eu vi aqueles caras gritando o nome do Romário, tremia o estádio, me sentei e parecia que eu tive uma alucinação. Parecia que eram como tem aquelas Olimpíadas que tem a abertura, não sei se os irmãos já viram, parece que dois exércitos lutando ali dentro, de titãs, de deuses. E é isso que eles querem fazer dessas pessoas, sabia? Chamam de deuses. Esses dias eu estava assistindo o jornal e aquela Fátima Bernardes falou assim, a Sandra Eigenberg, acho que é esse o nome dela. Ela falou assim, vamos agora ter uma reportagem, vamos falar sobre os devotos do futebol. Os devotos, irmãos, devotos é de deuses, né? Quem sabe disso aí, sabe o que eu estou falando. Se é devoto é porque está adorando. Então, irmãos, a linguagem deles é essa mesma e pronto. Hoje, eu e você escolhemos a gritar o nome de Jesus como fizemos aqui agora. Adorar o nome de Jesus. Por quê? Porque sabemos que nele é a nossa vida, nele está a nossa esperança, ele é o Rei, ele é a solução dos nossos problemas e nós só temos ele como Deus. Eu vou continuar assistindo futebol, vou continuar indo para o estádio de futebol, mas eu não deixo de adorar o meu Senhor por causa deles. Amém, irmãos? Aleluia? Amém. E esses irmãos aqui, irmãos, eles não reconheceram a voz do seu Deus. Eles não
reconheceram quando o seu Deus falava com eles preferiram virar as costas para Jerusalém, um lugar de adoração. Eles estavam saindo de Jerusalém para Emaús, uma aldeia lá próxima. E eles falaram: não, porque eu quero. Todo dia tem isso, todo domingo tem isso. Eu vou para Emaús, eu vou para a casa dos meus pais, eu vou para a minha vida. Mas Jesus vai de encontro deles. Jesus é tão bom, né, irmãos? Jesus vai de encontro dessas pessoas. Jesus não rejeita essas pessoas, sabe por quê? Porque Ele pagou um preço muito caro, muito alto por elas, por mim e por você. E Ele não desiste de ninguém. Se você pensar em desistir, Ele pessoalmente vai atrás de você, pode ter certeza. Ele diz que ninguém vem a mim se o Pai não tem enviado. E todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele é capaz de fazer tudo de novo. Ele é capaz de começar tudo de novo. Não, vou morrer de novo na cruz do Calvário para resgatar você e eu, por causa do seu amor que é maravilhoso. E foi isso que Ele fez. Ele sabia da situação daqueles discípulos e foi atrás dele. E Ele sabe da sua situação, e Ele vai sempre atrás de você. E Ele nunca vai permitir que você desista. Aleluia. Vamos continuar. Aonde nós paramos? Então vamos lá, 22. É verdade que também, eles continuam falando, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive.